Olá, eu me chamo Vitor, sou enfermeiro aqui na cidade de Foz do Iguaçu e sou hipnoterapeuta também. Hoje eu vim aqui para falar do Dr. Robert Zibert, criador da técnica única de 3 horas, uma única sessão de 3 horas para abordar todos os problemas emocionais da pessoa de uma única vez. Essa técnica é uma técnica fantástica. Eu acredito que seja o achado da nossa geração. Essa técnica foi aprimorada durante 20 anos pelo Dr. Robert Zibert e agora está sendo ensinada no Brasil para aqueles que procuram um método eficaz de cura, realmente de resolver os problemas da pessoa 100% em apenas uma única sessão. Ele foi no exterior buscar essa técnica, porém, quando lá chegou, não encontrou do jeito que ela está hoje. Encontrou a técnica de uma forma meio que perdida e tinha que ficar muito mais sessões e muito mais tempo e dando voltas desnecessárias, e ele conseguiu enxugar para tratar somente o que precisa ser tratado para resolver o problema da pessoa. Então, de modo que se você pegar a técnica lá do exterior, você vê que não tem nenhuma semelhança, ela foi totalmente modificada, foi criada e foi aprimorada para que tivesse o máximo de eficiência possível. Os estudos mostram que a hipnose ela já é mais eficiente do que a psicologia e a psicanálise em número de sessões e porcentagem de acerto no tratamento, ou de cura, vamos dizer assim. Mas a hipnose do Dr. Robert ela é ainda mais eficaz do que a hipnose praticada no Brasil. A hipnose praticada no Brasil demora mais ou menos 6 sessões para amenizar uma certa porcentagem dos problemas emocionais da pessoa. Às vezes não cura 100% a hipnose do Brasil. Às vezes trata de 90%, 80%, 70%, 50%, mas às vezes a causa mesmo continua lá. A do Dr. Robert não, ela vai lá na causa, ressignifica e modifica. E fazendo essa modificação, o problema deixa de existir, o gatilho emocional para de ser disparado e a emoção existente deixa de existir, de modo que trata 100% o paciente. E isso é fantástico, porque o problema da nossa humanidade hoje, o maior problema talvez seja o problema emocional. As cargas emocionais que as pessoas carregam, elas não aguentam carregar o seu próprio peso emocional. E quando uma pessoa com depressão resolve tirar a própria vida ou até mesmo atentar contra a própria existência, ela não quer matar a vida em si, ela quer tirar a dor. E uma forma de tirar a dor é recorrer a remédios. E os pacientes ficam sedados e medicados para que possam suportar a vida que levam, ou para que possam suportar os gatilhos emocionais disparando dentro da pessoa. Então, essa técnica vai lá e remove tudo isso aí, de modo que a pessoa, às vezes, a que toma remédio, ela consegue, com a ajuda do seu médico, retirar esses remédios, parar de tomar, não ter necessidade mais. Ou, às vezes, ela simplesmente não inicia o uso da medicação porque não existe mais problema. Essa técnica não trata sinais e sintomas, trata a causa, ao contrário do que a medicina tradicional, que nós conhecemos, faz. Trata, o paciente está com o sinal e sintoma, você vai lá e dá o remédio para aquilo ali. E muitas vezes a causa nem se investiga, não se pesquisa muito sobre por que a pessoa fica com essa doença, por exemplo. Por que a pessoa tem uma doença psicossomática? Da onde que vem essa doença? Por que aconteceu isso? Da onde que vem aquilo? Normalmente trata-se só os sinais e sintomas, dá o remédio e resolve o problema aparentemente, mas os gatilhos estão sendo disparados lá no subconsciente da pessoa. E o que o Dr. Robert criou, foi uma maneira de atingir o subconsciente da pessoa de uma forma eficaz, resolvendo apenas aquilo que tem que ser resolvido. E não ficar perdendo tempo com coisas que não resolveriam. É o que muitas vezes a hipnose do Brasil faz. E por isso gera-se 6 sessões para tratar um problema, às vezes um único problema, na hipnose tradicional brasileira. Eu já era hipnólogo antes de fazer o curso com o Dr. Robert. Eu já tinha 3 outros cursos de hipnose e
já trabalhava em parte com isso, não trabalhava 100% com isso, porque eu via que não resolvia 100% o problema das pessoas. Então, eu atendia só algumas pessoas, não tratava profissionalmente, em massa, com consultório aberto, nada disso. Agora, com a técnica do Dr. Robert, sim. A técnica do Dr. Robert, sim. Ela realmente é eficaz e eficiente. Então, ela dá a garantia do paciente que ele vai resolver seus problemas. Antes, não. Antes era uma técnica que apenas amenizava o problema, dava um conforto temporário, como um remédio faria, por exemplo, uma medicação, ou como uma consulta com outro profissional faria. Mas depois o problema voltava, depois de algumas semanas, ou até mesmo alguns dias, e não resolveu o problema. Agora não. Definitivamente o paciente resolve o seu problema, porque não trata o sinal e sintoma, trata a causa. E isso é fantástico. A grande questão agora é que ele seja reconhecido ainda em vida pelo trabalho que criou, a grande obra, porque Freud, criador das bases da psicanálise, Freud conheceu a hipnose, da mesma forma que Allan Kardec também conheceu a hipnose, porém na época de Allan Kardec, a hipnose se chamava mimetismo animal, não existia o nome hipnose ainda. Então, o mimetismo animal, ou mesmerismo, que foi o professor de Kardec, o Mesmer, eles estudavam essa forma de magnetismo animal, na verdade, estudavam essa questão com outro nome, porém estudavam. E Freud também teve acesso à hipnose, porém Freud achava, porque o professor dele tinha dito isso a ele, então ele acreditou nisso. Freud achava que a hipnose poderia ser usada em pacientes histéricos, aqueles pacientes como se fosse, hoje a gente conhece como PT, ou a medicina conhece como distúrbio neurovegetativo, que o paciente entra em crise histérica e você vai pesquisar o que ele tem, não tem nada de campo fisiológico nem patológico, é apenas algo emocional, e aí os prontos-socorros do Brasil falam que o paciente tem um piti. Tá dando piti lá, ó. Tem nada não, tá tendo piti, fala assim, né? Então, o Freud, por influência do seu professor, acreditava que somente pacientes dessa natureza pudesse ser tratado com a hipnose, e mesmo assim a hipnose demorava muito tempo para acontecer uma indução hipnótica na época de Freud. Então eles não tinham grande conhecimento, e o próprio Freud admitiu que ele também não era um grande hipnotista, não tinha grandes habilidades com isso. Então ele criou a psicanálise. Só que a psicanálise demora uma série de sessões muito maiores do que a hipnose para resolver um problema, e resolve somente 38% do problema da pessoa, e a quantidade de sessões é absurda, não dá nem para comparar a psicanálise com a hipnose com questão de sessões e de porcentagem de cura. Então, Freud criou a psicanálise e trabalhou quase que a vida toda com ela. No final da sua vida, quando ele descobriu que na verdade a hipnose não era somente para pacientes histéricos, ele pegou e escreveu uma carta ao seu sobrinho falando que se ele soubesse o poder que a hipnose tinha, ele não teria gastado tanto tempo com a psicanálise, teria investido mais tempo na hipnose. Isso está registrado. Então, apenas por esse detalhe que Freud abandonou a hipnose, ao contrário do que as pessoas pensam. Muitos psicólogos usam essa fala, mas se a hipnose fosse bom, Freud não teria abandonado. Freud abandonou pelos motivos que eu comentei aqui nesse vídeo, né? E de qualquer forma, existem estudos hoje comparando a psicologia com a psicanálise e com a hipnose, mostrando a diferença de cada um e a quantidade de sessões e a resolutividade do problema dos pacientes. Então isso é fantástico. Porém, Freud não teve tempo de vida para voltar para a hipnose e desenvolver o trabalho que ele havia começado. Inclusive, na Netflix tem uma série sobre Freud mostrando o uso da hipnose por ele. Porém, são ficções para poder vender mais o filme, né? A série. Mas é interessante de se ver como que ele sofreu preconceito durante o início da prática da hipnose. O próprio Allan Kardec, que escreveu diversos livros que hoje o espiritismo aqui do Brasil usa como base para a religião espírita kardecista,
O próprio Allan Kardec sofreu diversos preconceitos pelo uso do que hoje se conhece como hipnose, que na época era o magnetismo animal, o nome era esse na época. Então essas pessoas tiveram que adaptar a sua realidade às crenças da época. Então foi isso que aconteceu nesses dois casos citados. E Freud não teve tempo para desenvolver toda a sua técnica e nem voltar para a hipnose e acabar o que começou. De modo que ficou um elo perdido entre Freud e a hipnose os dias de hoje. Porém, com essa técnica do Dr. Robert, observa-se que o trabalho foi concluído. Porque Freud, por mais brilhante que ele tenha sido, ele não tinha grandes acertos no quesito cura. Ele não conseguia curar muitas pessoas da mesma forma que a maioria dos terapeutas hoje em dia não consegue curar ninguém. Tanto é que a palavra cura é até vista pelas leis brasileiras como algo relacionado ao curandeirismo e é meio que proibido de se usar, exatamente porque se você parar para perguntar, tanto profissionais de saúde, médicos e outros profissionais aí, psicólogos e psiquiatras e os próprios hipnólogos, você parar para perguntar sobre cura, eles não têm muito a dizer, porque não consegue-se muita cura nas terapias que eles praticam. Então, talvez por isso foi melhor que criminalizasse o termo cura, para que todo mundo ficasse igual. Ninguém usa o termo porque ninguém cura mesmo, e aí não dá problema. Talvez pode ter sido isso. E aí ficou essa questão no Brasil. Porém, no termo cura, Freud não teve grande êxito. Ele teve um êxito maior do que os seus professores tinham, porque ainda tinham a cabeça ainda mais fechada naquela época e tratavam as coisas de uma forma diferente. É o pensamento da época, a evolução da ciência da época era assim. Mas hoje em dia, em termos de cura, Freud deixou ainda a desejar nesse quesito. Mas a técnica do Dr. Robert não. Ela não deixa a desejar nesse quesito. Muito pelo contrário, é o forte dela. O forte da técnica do Dr. Robert é resolver 100% dos problemas da pessoa numa única sessão de 3 horas. Poucos casos precisam de uma segunda sessão, mas aí pode ser aqueles casos em que o paciente resolva não falar certas coisas, não expor ali no tratamento alguma situação que queira ser tratada, e realmente se ele não expor não vai tratar. E outra coisa pode ser essas doenças mais crônicas, e faz uma segunda sessão apenas para checagem, se realmente existe alguma coisa ainda a ser resolvida ou não. Então pode-se dizer que o tratamento dele é 100%, tratamento 100%, numa única sessão de 3 horas. Ontem mesmo eu fiz um tratamento aqui na minha clínica, aqui no centro de Foz do Iguaçu. O paciente tirou 17 problemas que ele tinha, 17 problemas, entre tristeza, raiva, ódio, ansiedade, angústia, estresse, 17 probleminhas desse aí. Foi tratado numa única sessão de 3 horas, insônia e por aí vai. Já tratei 12, já tratei 15, já tratei 10, tudo numa única sessão de 3 horas, depende do quanto problema o paciente tiver. Porque às vezes o mesmo problema, a mesma causa, ela gera 5, 6 problemas diferentes, entende? Um paciente que tem ansiedade, ele pode não ter somente ansiedade, ele pode ser irritado, nervoso, estressado e diversos outros problemas relacionados a uma única causa. Quando você trata a causa, some todos os sinais e sintomas. Por isso que nós não tratamos sinais e sintomas, tratamos a causa. Sinais e sintomas é consequência, e consequência não vai resolver o problema. É claro, se o paciente está num surto psicótico, aí é necessário tratar realmente sinais e sintomas, porque senão você não consegue tratar a causa, porque ele não vai colaborar com você. Mas aí já é outra história. Eu passei aqui hoje mesmo só para dizer isso aí, para falar sobre a técnica do Dr. Robert e agradecer ao Dr. Robert por ter se dedicado a vida inteira ao desenvolvimento e continuidade da técnica que o Dr. Freud iniciou e não teve tempo de terminar. E para que ele seja reconhecido ainda em vida pelo trabalho que criou e realizou. Um grande abraço e até a próxima.